Oi pessoal, mais uma semana começou e vamos para o nosso devocional de hoje, gente. Eu vou ler porque ele está grande. E diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito e todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, do 9 ao 10. Realmente, jamais as pessoas imaginam os planos e aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ninguém imaginou que Deus entregaria seu único filho, que sofreria de tal forma por amor a nós, por amor à humanidade, por amor àqueles que nem mesmo acreditaram ou entenderam na época quem era Jesus. Então, se você vê esse exemplo, como Deus é poderoso, como Deus ele nos ama e tem só o melhor preparado para nós. Porém, como ele disse aqui, mente humana, gente, nós por nós mesmos jamais consegue imaginar, jamais consegue entender ou compreender realmente os planos e propósitos do Senhor. Porém, Deus nos deu uma coisa assim preciosíssima, que é o Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus habitando em nós. Esses dias a gente conversando no devocional e conversando e falando que, gente, é o próprio Espírito de Deus habitando em nós. Vocês têm noção de quanto isso assim, não tem palavras para descrever isso, E muitas vezes nós não damos valor a isso. Muitas vezes nós não conseguimos, por não entender e compreender tudo isso que é o Espírito de Deus, nós não damos valor. Não damos valor ao Espírito. Porque como aqui fala, no versículo, que jamais mente humana pode imaginar ou entender os planos e propósitos de Deus, mas o Espírito de Deus sim. Então, automaticamente, se você tem um Espírito de Deus, se o Espírito Santo habita em nós constantemente, quando a vontade de Deus, por mais difícil que às vezes pareça, que por mais improvável que você olhe aquela circunstância e pense, não, essa aí não tem como mudar, mas Deus sabe de todas as coisas e vê muito mais além daquilo que conseguimos ver. Então, se nós temos o Espírito, é Ele quem nos capacita a passar por esses momentos, é Ele que nos capacita realmente a fazer a vontade de Deus. Então, eu acredito que assim, a partir do momento que o Espírito Santo começar a habitar mais em nossas vidas, nós vamos conseguir compreender realmente a vontade e aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque acredito que falta muito para os cristãos entender quem é o Espírito, entender realmente esse verdadeiro Evangelho, deixar que o Espírito habite constantemente em nós. Como um devocional lá atrás falou, sobre deixar que o Espírito habite em nós. Não que ele faça apenas uma visita, não que ele faça horas sim, horas não. Ele precisa habitar constantemente para que realmente possamos ter essa graça, para que realmente possamos ter os planos que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus só ama aqueles que obedecem a Deus. E só vamos conseguir obedecer a Deus através do poder do Espírito Santo. Então, gente, uma coisa está ligada na outra. Se não temos o Espírito de Deus habitando em nós, não tem como nós fazermos a vontade dEle, não tem como nós sabermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, vamos dar mais valor a isso. Valor naquilo que Deus nos deu, que foi o Espírito Santo. Ele está aqui para auxiliar cada um de nós na sua dificuldade, na sua luta. Ele está aqui para dar a revelação a cada um de nós, para revelar os planos e propósitos de Deus a cada um de nós. Basta nós dar a esse acesso, basta nós querermos ser cheios do Espírito, queremos que Ele nos guie as nossas vidas. O que acontece muito é que nós queremos guiar as nossas próprias vidas, ter o controle de tudo, de todas as coisas. E com Deus isso não funciona. Funciona sim, se deixar levar pelo Espírito dEle. Só assim vamos conseguir realmente ter todas essas coisas sobre as nossas vidas. Esse foi o devocional de hoje, gente, e até o próximo devocional. Tchau!